Boa noite a todos. Mais um domingo que o Senhor tem preparado, onde nós podemos louvá-lo mais uma vez, podemos cultuá-lo. E é um domingo de Santa Ceia. Você que está se achegando, que você possa acalmar o seu coração, se prostrar diante do Senhor e juntos a gente possa adorá-lo e também ouvir da sua palavra. Eu quero te convidar a nós orarmos para iniciarmos esse culto. Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor tem cuidado de nós, pela sua infinita graça que tem derramado sobre as nossas vidas. Esse é mais um dia que o Senhor tem preparado para que possamos te cultuar. Que essa noite nós possamos bendizer o teu nome e engrandecer ao Senhor, fazer tudo para o louvor do seu nome. Que nós possamos ser impactados pelo Evangelho, pela pregação da tua palavra e que nós sejamos edificados, transformados por ela, porque nós sabemos do poder que ela tem. Fala, Senhor, ao nosso coração, nos quebranta diante da tua presença e nos torna, Senhor, mais parecidos contigo. É o nosso desejo essa noite, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meu querido, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia para nós lermos uma porção, um texto das Sagradas Escrituras, o Salmo de número 8. Também, se você não tiver uma Bíblia aí próximo, estará projetado aqui ao meu lado. Eu iniciarei fazendo a leitura e na parte que ali está destacada, eu gostaria que você lesse comigo. Ok? Salmo de número 8. Assim está escrito: Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra, tu que puseste tua glória nos céus. Da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que lhe visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e os bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Amém. Meus queridos, quero convidar você a louvar ao Senhor e já convidar os nossos irmãos para nós estarmos louvando a Ele nessa noite.
Deus Criador, Pai Celestial, somente Tu sabes por que me amas. O Teu povo e somente em Ti podemos amar uns aos outros. Pelo Teu Espírito, ajuda-nos a encontrar nosso verdadeiro valor, não em outras coisas criadas, mas em Ti. Conserva-nos fiéis em nosso cuidado para com o Teu mundo e em nossa compaixão pelo Teu povo. Oramos em nome de Jesus, o Redentor da criação. Amém. Boa noite, queridos irmãos, amigos, acompanhantes aqui no canal, na página e dos cultos aqui da Igreja Fé e Vida, também simpatizantes do Evangelho. Uma boa noite a todos. Temos já esse tempo gostoso de louvor. Ainda teremos agora aqui um momento de reflexão e após ainda a Santa Ceia do Senhor. Então, se acomode bem aí na poltrona, onde você estiver. Continue prestando atenção que a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas por meio desse culto ainda tem mais, ok? Então eu queria, antes de nós darmos sequência para a pregação da palavra, eu queria que você fechasse seus olhos, se você puder, e vamos orar. E queria que você orasse comigo ao nosso Deus para que Ele abra os nossos olhos, para que Ele fale conosco nesse tempo agora, tá bom? Pode ser? Então feche teus olhos, pense em Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tecnologia, muito obrigado pela oportunidade que Deus, talvez alguns que estão nos assistindo, por preconceito, ou por receio, ou não é o hábito, nunca iriam numa igreja cristã evangélica, ouvir, Senhor, a palavra, e talvez agora sentado nas tuas casas, estão nos ouvindo, assim como vários outros que agora também estão sentados, participando desse culto. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor acalme o nosso espírito de toda ansiedade, de toda agitação, de todo nervosismo, preocupação, e nos ajude, Senhor, a nos concentrarmos naquilo que o Senhor quer comunicar conosco por meio da Sua palavra, através dessa pregação. E eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo de Deus comunique a verdade da Tua palavra, Senhor, a todos os que estão agora vendo e ouvindo esse culto, essa transmissão. Deus, que o Senhor acalme os espíritos ansiosos, que o Senhor acalme, Senhor, toda que esteja abatido, preocupado com toda essa situação. Deus, alcança os meus amigos e meus irmãos em suas casas, trazendo cura, Deus, para enfermidades, livramento, Deus, de todo mal e tribulação. Abençoa os meus irmãos, abençoa suas famílias e as suas casas. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, nesta noite. E pedimos a Ti que o Senhor comunique com o nosso espírito, falando no Senhor agora, por meio dessa pregação, Deus, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Deseja, Senhor, acrescentar a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Então, queria que você, que está aí em casa, pegasse a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia física ou vai abrir ela no eletrônico, no celular, no tablet, onde for, que você abrisse ela agora no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 35. É o segundo livro do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 35. Eu queria fazer com você essa leitura. Se você não tem uma Bíblia física ou não tem ela no eletrônico, é bem fácil você baixar aí um app da Bíblia, mas você pode ouvir. Vou ler para você agora o texto, ou se você consegue ler a projeção também, ok? Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 35 a 40. O tema da reflexão de hoje é: quem é verdadeiramente Jesus? Quem é Jesus de Nazaré? Quem é esse Galileu que habitou entre nós há mais de 2000 anos? Quem é ele? Ok? Então, Marcos 12, 35 a 40. Vamos ler. Jesus
ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo mais severo. Queridos, essa é a 57ª mensagem da série Jesus, a sua vida, dá sentido à nossa vida. É uma série que nós já começamos há vários meses atrás e onde nós nos propusemos a fazer uma exposição bíblica, né, não necessariamente versículo por versículo, mas perícope por perícope, ou seja, trechos por trecho de cada capítulo do Evangelho de Marcos, do início ao fim. E nós estamos no capítulo 12, estudando todo esse Evangelho, e no capítulo 12 nós estamos no período dentro da vida e ministério de Jesus, aquilo que nós chamamos de a Semana Santa. Essa Semana Santa, então, só para fazer uma recapitulação aí, ela começa com a chegada de Jesus a Jerusalém, naquilo que nós comemoramos até hoje, que é o Domingo de Ramos, quando Jesus chega em Jerusalém, sentado numa jumentinha e aclamado por grande multidão. Ele chega no domingo, no final da tarde. Quando ele chega, ele vai diretamente em Jerusalém, ele entra diretamente pela porta que dá acesso à cidade, mas que dá acesso ao templo. Então ele vai até o templo, observa o templo e sai de lá, porque aquele dia ele vai dormir em Betânia, que é um vilarejo 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Segunda-feira, bem cedo, ele vem, né? Então ele volta para Jerusalém. Ele sai de Betânia, onde ele pernoitou, e ele vai para Jerusalém para de novo ir ao templo. A caminho de Betânia para Jerusalém, Jesus sai cedo, né, em jejum provavelmente, e ele tem fome, diz a Bíblia. Então de longe ele vê uma figueira e ele deseja comer os figos, mas ao aproximar-se daquela figueira bonita de longe, ela não tem frutos nenhum. E Jesus então amaldiçoa essa figueira, porque ela aparentava uma coisa, mas chegando próximo ela era outra. Aquilo ali era uma analogia da espiritualidade, da religião de Israel, que aparentava ser uma coisa bonita, mas não tinha frutos, né? Não tinha prática, ação que condizia com a beleza que de longe aparentava. Então Jesus na segunda-feira chega no templo, e ao chegar no templo, ele se indigna com uma situação, porque o templo praticamente é só comércio, está cheio de comerciantes, de cambistas, fazendo negócio dentro do templo. Então Jesus expulsa todos os cambistas e mercadores, exorta as pessoas, as autoridades ali, dizendo que tinham transformado a casa de Deus, que era para ser conhecida como uma casa de oração, né, em covil de salteadores. Então aquele dia ele limpa o templo. E as autoridades responsáveis pela religião da nação, responsáveis pelo templo, que não gostavam de Jesus, confabulam como que eles vão matar Jesus. Naquele dia eles se reúnem e confabulam: como que nós podemos pegar esse homem? Então no final da segunda-feira, Jesus de novo volta para Betânia, para passar a noite lá. E então na terça-feira, bem cedo, novamente, ele retorna de Betânia para Jerusalém, para o templo. E esse é o dia que nós estamos estudando. É a terça-feira da Semana Santa. É o dia que nós estamos estudando aqui, desde o capítulo 12, 11 de Marcos. E quando Jesus vem na terça-feira, ele de novo passa pelaquela figueira, só que agora aquela figueira está seca. Ela morreu de um dia para o outro por causa da maldição que Jesus lançou sobre ela, porque ela era hipócrita, ela fingia ser uma coisa e não era. Né, que era uma analogia, na verdade, que Jesus queria ensinar a partir daquilo. E Jesus então vai ensinar sobre o poder da fé a partir daquela experiência da figueira seca. E eles seguem o trajeto e chegam no templo de novo na terça-feira. Esse vai ser um dia de muitas controvérsias.
Esse vai ser um dia que Jesus vai estar envolvido com as lideranças, em pegadinhas, em armadilhas, o tempo todo, com os líderes religiosos. Primeiro, os sacerdotes, escribas, fariseus e anciões cercam Jesus e questionam ele sobre com que autoridade ele está ensinando essas coisas e fazendo milagres, etc. Com que autoridade? Depois, num outro momento, Jesus é cercado pelos fariseus, que eram grupos religiosos e políticos da época influentes, e querem saber a respeito do tributo, do imposto, se o judeu devia dar imposto para Roma ou não, uma outra pegadinha. Jesus responde. Mais adiante, tudo isso está no capítulo 12, mais adiante, os saduceus, que é uma outra facção, um outro grupo dentro de Israel, poderoso e influente, chega em Jesus e questiona ele sobre a ressurreição. E num outro momento ainda, tudo na terça-feira, um escriba chega em Jesus e questiona perguntando para Jesus, qual que é o maior dos mandamentos? Né? Eles tinham o Velho Testamento cheio de leis, e ele queria que Jesus dissesse qual que é o maior de todas as leis. Né? Qual que é maior? E Jesus então vai ensinar sobre o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. Então isso é um resumo do que aconteceu até aqui, porque ainda nós estamos na terça-feira, e o que eu li aqui no início é mais um episódio que está acontecendo dentro da terça-feira santa, que Jesus está no templo ensinando. Então Jesus passa quase toda a terça-feira respondendo perguntas, que na verdade, como eu disse, são armadilhas, essas perguntas que seus adversários fazem para ele. O problema é que essas pessoas que passaram o dia inteiro fazendo perguntas para Jesus estavam fazendo perguntas erradas, se não erradas, no mínimo desonestas. Perguntas a respeito de tributo, de autoridade, com quem vai casar na eternidade. Não eram as perguntas mais importantes que eles poderiam ter feito para Jesus, eram perguntas periféricas, cheias de armadilhas. Eles estavam fazendo as perguntas erradas. Arquimedes, um pensador da Grécia antiga, se não me falha a memória e o estudo, Arquimedes disse: me deem uma alavanca e eu moverei o mundo. É o princípio de Arquimedes. Né? É um princípio físico, né, fantástico a respeito do uso da alavanca e de como a força é empregada nesse sentido. Hoje eu não quero falar da alavanca que Arquimedes disse que moveria o mundo, mas eu quero falar da pergunta que move o mundo. Qual é a pergunta que move o mundo? E a pergunta que move o mundo é o tema dessa mensagem. Quem é verdadeiramente o homem Jesus Cristo? Quem é o Nazareno? Quem é esse homem que existiu, comprovado, não é um mito, não é uma fábula, existiu, comprovado nos documentos da história, que andou na terra, que maravilhou tantas pessoas, que fez milagres? Quem é esse homem? Essa era a pergunta que as lideranças deveriam ter feito, porque esse era o grande ponto. Isso era a grande pergunta que todo mundo estava talvez se perguntando, mas os líderes não perguntaram. Esse era o foco, o centro. Quem é esse homem que chegou a Jerusalém há 2 dias, no domingo, e todos clamavam: Hosana ao filho de Davi. Hosana significa salve-nos, salve-nos agora. Quem é esse homem que foi aclamado pelas multidões ao chegar em Jerusalém? Quem é esse homem que ensina de uma maneira majestosa, arrebatadora? Quem é esse homem que atrai multidões e que faz sinais incríveis? Essas, sem dúvida, eram as perguntas relevantes. Não qual autoridade, qual tributo, com quem vai casar na eternidade. E essa sensibilidade nós precisamos ter enquanto igreja e povo de Deus. Nós precisamos estar sensíveis às perguntas que estão sendo feitas na nossa época. Porque perguntas erradas nos levam a direções erradas e soluções equivocadas. As perguntas certas são mais importantes do que as respostas.
Essa não é uma ideia minha. Essa é uma ideia que eu concordo, mas é uma ideia que vários pensadores e homens notáveis defendiam. Por exemplo, Voltaire, né, filósofo, cientista, ele dizia: um homem deveria ser julgado mais pelas suas perguntas do que por suas respostas. Voltaire já pensava nisso, que as perguntas eram mais importantes do que as respostas em si. Drucker disse o seguinte, isso aqui já é mais contemporâneo da nossa época: o trabalho mais importante e mais difícil não é encontrar a resposta correta, mas fazer a pergunta certa. E Berger, que é um jornalista, ele dizia o seguinte também: todas as pessoas que se tornaram melhores quando adotam o questionamento como rotina. Típico de um jornalista. A principal dessas perguntas começa com por quê? Seguida de e se? E por fim vem as perguntas iniciadas por como. Então esses homens e vários outros homens notáveis entendiam que as perguntas eram importantes, principalmente as perguntas corretas, mais importante do que a resposta pronta. E eu quero deixar aqui um exemplo atual de como as perguntas certas movem o mundo. Como que as perguntas corretas têm esse poder que Arquimedes disse que a alavanca faria. Como que a pergunta pode mover de fato as coisas. Em 2007, 2 jovens designers que moravam juntos em São Francisco, na Califórnia, se perguntavam todo mês, eles moravam juntos e se perguntavam todo mês: como vamos pagar o aluguel nesse mês? Talvez essa pergunta você se identifique. Ambos eram freelancers e viviam de pequenos trabalhos. E naquele ano, 2007, a cidade de São Francisco é uma cidade bem turística, então a sua hotelaria já tem um certo nível de preenchimento. E naquele ano, a cidade estaria sediando uma conferência mundial de designers. E em função disso, todos os quartos da hotelaria de hotéis da cidade estavam reservados. Todos os quartos. Não tinha mais vagas para quartos na cidade. E os dois começaram a se perguntar: por que há tantas pessoas sem conseguir um quarto nos hotéis em São Francisco, enquanto há muitos espaços livres nas casas de quem adoraria ganhar um dinheiro extra? E se nós conectássemos essas duas necessidades? Então eles fizeram isso. Após dar o pontapé inicial a essa ideia, eles continuaram fazendo outras perguntas. E se nós comprássemos 3 colchões infláveis para ampliar a nossa capacidade de hospedagem em nossa casa? E eles fizeram. E se nós preparássemos um café da manhã bem legal para os nossos hóspedes? E por que não chamamos o nosso serviço de Our Bed and Breakfast? E por que não criamos nosso próprio site para oferecer o serviço em São Francisco? E as perguntas continuaram. E por que não oferecer esse serviço em outras cidades dos Estados Unidos? E o que nos impede de oferecer esse serviço a outros países? De pergunta em pergunta, a empresa cresceu e atualmente é avaliada em mais de 10 bilhões de dólares. Bom, com essas informações, se você chutou a resposta Airbnb, então com certeza você acertou. E essa empresa, Airbnb, virou uma febre. Eu já usei ela. Virou uma febre para quem gosta de viajar e hospedar-se bem, se você fizer uma boa pesquisa, né? Hospedar-se bem, pagando pouco. É o sonho de consumo de toda viagem, de turismo e não só turismo. Os homens de negócio hoje em dia têm usado muito essa empresa.
perguntas certas são mais importantes do que respostas. Então, como eu falei, eu quero falar da pergunta mais importante que moveu e ainda move o mundo. Quem é verdadeiramente Jesus Cristo? A pergunta que deveria ter sido feita por todas aquelas autoridades naquele dia no templo, para o próprio Jesus que estava ali diante de multidões que queriam ouvir ele falar. Mas ninguém fez essa pergunta naquele dia. Foram feitas outras perguntas de menor importância, mais periféricas e ainda desonestas. O versículo 34 de Marcos 12 nos diz, o finalzinho desse versículo diz: e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Porque Jesus passou o dia inteiro respondendo perguntas. Mas depois que ele responde a última pergunta do escriba, que perguntou a respeito do qual é o maior dos mandamentos, o texto diz que eles silenciaram. Acabou o interrogatório, eles não tinham mais perguntas para fazer a Jesus. Então, cessou. As perguntas erradas ou desonestas cessaram. Desse momento em diante, na terça-feira de Jesus no templo. E então Jesus pôde concentrar-se em fazer aquilo que ele amava fazer, que era ensinar. Ele foi para o templo e ele estava em Jerusalém para ensinar sobre o reino de Deus. Ele é o nosso mestre, ele amava ensinar. E depois que ele parou de ficar respondendo tantas perguntas periféricas e desonestas, agora ele pôde se concentrar naquilo que ele amava, que era ensinar. O versículo 35, então do texto que nós começamos o culto, a pregação, nos diz que ele estava ensinando no templo. Esse era o seu objetivo, para isso que ele foi no templo aquele dia, ele estava ensinando. Mas, se voltarmos ao versículo 34 e o início do versículo 35, onde do 34 diz que cessaram as perguntas e o versículo 35 diz que agora Jesus começou a fazer perguntas, nós vemos que aqui Jesus parte para o contra-ataque. É ele quem começa a fazer as perguntas. É ele quem começa a interrogar e questionar a respeito do ensino dos escribas. E é nesse ponto que Jesus chegou, por assim dizer, ao apogeu daquela situação e daquele dia e da sua ida ao templo na terça-feira. Ele sabe que chegou o tempo de finalizar a sua missão. E ele sabe que ele vai ir para a cruz, é terça-feira. Ele sabe que na sexta-feira ele vai estar pregado numa cruz. Ele sabe também que ele é o filho de Davi, né? Um adjetivo atribuído ao Cristo, ao Messias, à divindade, e que a população gritou quando ele chegou no domingo. Ele sabe que ele é o filho de Davi, que ele é o Messias prometido por Deus que viria, cujo reino não vai ter fim. Mas no caminho do trono desse rei, que ele tem a cruz. E na perícope anterior, no texto anterior, que foi a pregação do domingo passado, que o Adrian pregou aqui muito bem, Jesus resume todo o ensino da Bíblia e o seu em 2 mandamentos. Ele diz que o resumo de tudo é amar a Deus, que algumas versões vai dizer acima de todas as coisas, mas amar a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Amar a Deus e amar ao próximo, né, como você ama você mesmo. Jesus sabe quem ele é, o Messias, o Redentor, o Salvador. E ele sabe também que é impossível ao homem, eu e você, cumprirmos esse mandamento sem ele. É impossível. Ele sabe disso. Mas as multidões, e nós nos incluímos como multidão, as multidões não sabem nada disso. Elas estão iludidas consigo mesmas. O versículo 35, então nós vemos que Jesus levantou a grande pergunta. Ele era
recebeu muitas perguntas e agora quando ele vai fazer uma pergunta, ele vai à pergunta que realmente interessa. Ele levantou a grande pergunta: quem é que estão dizendo que é o Cristo? Quem é o Cristo? O que falam a respeito do Cristo? O que vocês têm ouvido a respeito do Cristo? Os professores, os mestres, o que eles ensinam para vocês a respeito do Cristo? Quem é o Cristo? Querido, essa é a maior questão da vida. Porque se nós estivermos errados a respeito de quem é o Cristo, tem uma grande chance de estarmos errados sobre todas as demais coisas da nossa vida e da nossa existência. Tem uma grande chance de estarmos errados a respeito de como nós entendemos e achamos o que é a família, o que é a política, o que é a economia, o que é as vocações, qual que é o propósito da vida. Se nós não entendermos quem é o Cristo, há uma grande chance, uma enorme chance de peregrinarmos no engano ao longo da nossa vida. E é exatamente isso que Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17, nos diz. Esse versículo diz que Jesus existe antes de todas as coisas e que nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Ou seja, nele, Jesus, tudo se articula. Todas as coisas. O que é a família? Por que a vida existe? O que são as vocações? Política, economia. Tudo se articula nele. Nele tudo tem sentido. Sem ele, chegamos às conclusões erradas. Sem ele, tateamos no escuro. Estamos perdidos. Então, a centralidade de Jesus é disso que esse texto está tratando. E Jesus sabe que ele foi ao templo na terça-feira para comunicar essa verdade de quem é o Cristo. Essa é a sua tarefa, o seu desejo, o seu alvo principal para aquele dia. E essa mensagem que eu estou trazendo para você hoje, ela tem 3 argumentos a serem defendidos. Mas quando eu fui clipar e catalogar e reunir todos esses conteúdos e esses argumentos, eu vi que eu ia me alongar muito, irmãos. E tem algumas pessoas que às vezes ficam nervosas de ficar 50 minutos, às vezes 1 hora ouvindo a palavra de Deus. Então, para você que fica nervoso com esse tipo de coisa, eu transformei essa mensagem em 3 mensagens. E nos próximos 2 domingos eu vou continuar desenvolvendo os outros 2 argumentos, um em cada domingo. E hoje eu quero trazer o ponto 1 dessa mensagem, do argumento que eu quero defender aqui a respeito de quem é o Cristo, baseado nesse texto que nós lemos. Eu não vou fugir do texto, ok? Eu vou ficar nele. Isso é uma pregação bíblica. O primeiro ponto desta mensagem, a respeito da resposta de quem verdadeiramente é o Cristo, que eu quero defender aqui, é o estrago da má teologia. O estrago da má teologia. Jesus vai ao templo. É o seu ponto alto do dia. Ele precisa revelar quem é o Cristo. Mas antes ele começa a falar da má teologia. Antes ele começa a falar do ensino dos escribas. E ele diz: acautelai-vos, cuidado com os escribas. Os escribas eram os estudiosos, os conhecedores, os mestres, os professores, os que sabiam a respeito da Bíblia da época, do Velho Testamento. Jesus sabia que existia um ensino ruim, uma má teologia. E é sobre isso que eu quero falar, porque isso prejudica o entendimento de quem é o Cristo. A má teologia nos distancia da verdade maravilhosa de quem é o Cristo. Porque a má teologia é uma teologia antropocêntrica, centrada no homem. Ela mira o céu, mas acaba alcançando só o homem. A má teologia é cheia de boa vontade, mas é ruim, é indigesta, é pobre. Ela é centrada no homem, centrada nos méritos, centrada nas capacidades humanas, na força do ser humano. Não
nos entrega a verdade, apenas uma caricatura da verdade. Nos rouba. A grande verdade é que a má teologia, o ensino ruim da Bíblia, nos rouba as riquezas da glória, da graça de Cristo. Ela não enriquece a vida das pessoas, mas empobrece, reduz e achata. E os resultados desse ensino ruim da palavra de Deus na igreja e nos crentes é a produção de legalismo e moralismo, que faz com que os cristãos se tornem meros religiosos superficiais, como aquela figueira que foi denunciada por Jesus, sem frutos. Por um lado, mas por outro lado também, a má teologia, o ensino ruim da palavra de Deus, por outro lado, ela gera asco, ela gera revolta, ela gera desprezo da fé por aqueles que um dia se aproximaram da fé e se intoxicaram com ela. Era o tipo de ensino que os escribas e os fariseus, em sua grande maioria, na época de Jesus, ofereciam. Eram os pastores da época, eram os teólogos, os líderes de pequeno grupo, os professores de escola dominical da época. Ofereciam um ensino bíblico ruim, uma má teologia centrada no homem. Porque a expectativa e o ensino dos fariseus a respeito do Cristo era que o Cristo era simplesmente um homem, um grande líder que, à semelhança de Davi, iria libertar a nação. Então eles confiavam nas capacidades desse homem que surgiria, nos talentos, no carisma, na habilidade dele, centrada no homem. Esse era o ensino que os escribas traziam a respeito de quem era o Cristo. Uma teologia ruim. Queridos, por isso que Jesus, antes de responder a pergunta que move o mundo, a pergunta que todos deveriam ter feito e não fizeram, quem é o Cristo? Jesus precisa desfazer um engano e destruir uma resposta equivocada à pergunta certa. Então, no versículo 35, como dizem os escribas, é o que diz o versículo 35, como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi. Jesus está fazendo uma pergunta. Agora eles não estão mais sendo inquiridos. Jesus está interrogando. Jesus está entrando no que interessa e vai atacar a má teologia, o má ensino bíblico ruim. E ele pergunta, como que os escribas estão ensinando que o Cristo é o filho de Davi? Como assim? Que ensino é esse? Onde que eles viram isso na Bíblia? Eles não são os professores da lei? Eles não são aqueles que defendem e falam em nome da verdade? E que dizem que os seus ensinos são bíblicos? Jesus está censurando os escribas por causa da teologia ruim, queridos. Como assim? Como que eles dizem uma coisa dessas? Jesus está inquirindo, está perguntando como é que eles estão ensinando um negócio desses. E ele vai defender o porquê que ele está censurando e criticando logo em seguida, no versículo 36 e 37. Uma das características, queridos, da fé evangélica atual, posso falar da fé evangélica porque é a fé que eu professo. Talvez possa haver isso também dentro da fé católica. Mas uma das características da fé evangélica atual, que é a fé que eu faço parte, infelizmente, e esse atual já de um bom tempo, é a existência do anti-intelectualismo. Tem muito isso no meio da fé evangélica. É o desprezo pelo estudo mais profundo das escrituras, em prol de experiências, de sensações, de algo mais místico. Você despreza o ensino mais profundo e quer ficar com a experiência. E quando alguém decide então estudar teologia, ou se aprofundar, ou tem fome disso e sede disso, logo, você já deve ter visto isso, talvez você tenha falado isso,
Logo alguém diz para essa pessoa: cuidado, irmãozinho, a letra mata. Você já viu isso? Você não precisa ler tanto. Não perca seu tempo. Você só precisa mergulhar nas águas do Espírito e vai, irmão, é mistério. Besteira. Mentira. Realmente papo para boi dormir. E é boi mesmo, é papo de manada. Só manada para acreditar numa besteira dessa. As coisas reveladas pertencem a nosso Deus, pertencem a nós e os nossos filhos, diz Deuteronômio 29, 29. As coisas que não são reveladas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós. E se pertence a nós e os nossos filhos, então nós temos que dominar, saber, cair para dentro, entender, se aprofundar, porque pertence a nós, aos nossos filhos. A letra não mata, a letra, o Logos, o Cristo não mata. Ele dá vida e vida em abundância. O que nós mais precisamos é de ensino. Precisamos de teologia em nossas casas, teologia em nossos trabalhos, teologia em nossa produção cultural, teologia em nossos pequenos grupos familiares, células e em nossas igrejas. Estamos com as igrejas cheias de analfabetos bíblicos, cheias, e por isso empobrecidos e muitos emburrecidos. Precisamos de teologia nos púlpitos e nas vidas. Mas, irmãos, não qualquer teologia. Precisamos da boa teologia, que é o argumento 2 domingo que vem. Precisamos da boa teologia, cheio de graça e de verdade. Depois que Jesus censura a má teologia, ele vai expor o que é a boa teologia. Semana que vem, meu querido, você vai ter que vir aqui de volta. Jesus não está criticando a teologia, dizendo que teologia é coisa de homem, que teologia é ruim. Porque teologia é conhecer a Deus, conhecimento de Deus, é a busca pelo conhecimento de Deus. O que ele está censurando ali é a teologia ruim, pobre, distorcida, legalista, moralista dos escribas. Jesus diz para os seus ouvintes que o ensino sobre o Messias, sobre o Cristo, Messias significa Cristo significa Messias significa Cristo. O ensino sobre Cristo que eles receberam, que eles aprenderam, que eles ouviram nos cultos, nas sinagogas, no templo, no discipulado, na escola bíblica dominical, o ensino que eles receberam e creram é corrompido, é ruim, é míope, é curto, insuficiente. Infelizmente, é isso que muitos púlpitos têm derramado sobre seus ouvintes. Infelizmente, teologia ruim, humanista, antropocêntrica, idólatra. A.W. Tozer é um autor bem conhecido, um bom autor. Tozer disse, numa das suas frases: antes que uma igreja cristã comece a decair, antes que uma igreja cristã local comece a entrar em declínio, há uma deturbação de sua teologia mais básica. Ela está abafando, está bem. Antes que ela comece a cair, lá nas suas engrenagens, no meio dela, começa a se corromper a teologia. E a teologia mais básica, ele dizia, ela começa a responder e a demonstrar erradamente a pergunta: quem é Deus? É a coisa mais elementar na teologia. Ela começa a entender Deus de uma maneira errada, se relacionar com Deus de uma maneira errada, e lá na frente já não sabe mais do que se trata. Uma visão menor daquilo que Deus é revelado na Bíblia é idolatria. Se você acredita e você ensina e você prega um Deus que é menor
do que aquilo que a Bíblia diz que ele é outro Deus. É idolatria. E sabe o que isso redunda? Isso redunda num culto, num relacionamento inadequado com Deus. John Piper, um outro autor fantástico, essa é uma frase muito, muito verdadeira. John Piper, ele diz: a teologia ruim desonra a Deus e fere as pessoas. A teologia boa honra a Deus e abençoa as pessoas. E eu aprendi isso na minha própria vida, no meu próprio ministério e trabalho. O quanto que isso é verdadeiro. O quanto que eu, bem intencionado, mas com uma teologia ruim, achando que estava amando e cuidando, estava ferindo pessoas. Eu aprendi isso da pior maneira, mas isso é verdade. E eu vejo isso todo dia. Eu vejo como isso é uma grande verdade, observando vidas e igrejas que eu conheço. Vidas arrasadas por causa de teologia ruim. Vidas que são arrasadas e vida que arrasam outros por causa de ensino ruim. A respeito de quem Deus é, a respeito de quem Cristo é, a respeito do que é a igreja, a respeito de como que é que o Espírito Santo trabalha, da expectativa de Deus, o que é ser um cristão. Teologia ruim tem arrasado muitas vidas por aí. E você, meu querido, fica escolhendo a igreja para você fazer parte, para você frequentar, você fica escolhendo igreja por causa do louvor, por causa do cultinho infantil, por causa da estética da igreja. Gente, louvor é fantástico, é algo super bom. Ter um cultinho abençoado é bom demais, berçário, igreja bonita, eu sou a favor de tudo isso. Mas não é isso que devia ser um fator para você escolher uma igreja. Porque teologia ruim machuca, destrói, arrasa com pessoas. Abre o olho, meu irmão, se esses são os seus critérios. Abre o olho. Os judeus criam, graças aos ensinos distorcidos dos escribas, dos mestres, dos teólogos, graças à teologia ruim desses homens, os judeus, a nação cria que o Cristo, o Messias, seria um simples homem notável, grande líder, mas um simples homem da descendência do rei Davi. E sendo descendente, então, do rei Davi, o Cristo, ele seria um grande político, essa era toda a expectativa, um grande político, um grande general, um grande guerreiro, que ia liderar a nação, né, para a libertação da nação dos seus opressores, dos impérios. Naquele momento, o Império Romano, um grande líder. Então o Cristo, na visão dos líderes, seria um homem notável, acima da média, memorável. Sobre o Cristo ser da descendência de Davi, eles estavam certos. E essa era a profecia. Está lá em 2 Samuel, um dos textos, 2 Samuel 7, de 12 a 16, você vê que Jesus promete a Davi que da sua descendência, o descendente dele seria, né, o Cristo, aquele que teria um reino sem fim. Então, da descendência de Davi, o Cristo viria. Isso está certo. Mas o próprio texto que Jesus usou aqui, que é um texto de Salmos, que ele vai usar agora para defender o seu argumento da teologia boa, no versículo 36 e 37, aponta, o texto é muito claro. O texto não deixa margem para você achar que o Messias seria só um grande líder, apenas um descendente, um homem. O texto aponta para o Cristo, para a sua natureza divina. Então, o Cristo seria o próprio Deus habitando entre os homens. Ou seja, toda a riqueza do universo estava bem à frente deles. Bem à frente deles. A personagem, o ser mais fabuloso, o criador de todas as coisas, estava bem na frente deles. E por causa da teologia ruim,
Suas mentes eram conduzidas para as coisas menores, mesquinhas, periféricas. Assim como nós, quando somos expostos continuamente a ensino ruim, a pregações rasas, a teologia de baixa qualidade, cheia de técnicas de psicologia, cheias de autoajuda, de coaching. Você tem um arrepio, a sua vida não muda nada, porque não é evangelho, é só conhecimento de um homem, não é Bíblia. Para encerrar, eu vou contar uma história aqui para você. Reza a lenda, meus queridos. Presta atenção. Não sei se é verdade, é uma história. Mas reza a lenda que um homem tinha um sonho muito grande, desde pequenininho. Ele via fotos, imagens, desde pequenininho. E ele tinha um sonho de viajar de transatlântico. Ele queria muito fazer uma viagem de uma semana num naviozão. Queria muito isso. Mesmo sendo bem pobre, ele tinha esse sonho. E então ele foi à luta. Trabalhou bastante, ralou, foi economizando, ano após ano, até que ele juntou o suficiente para comprar o bilhete da passagem e mais nada. Era muito caro, fora da sua realidade, mas ele chegou lá. Ele juntou o suficiente para comprar o bilhete, foi lá e comprou o bilhete e foi fazer a viagem dos sonhos. Mas tudo que ele tinha, ele usou no bilhete, ele foi do nada, zerado para essa viagem. E aí ele tinha uma boa cabine, então ele dormia bem. Mas quando as pessoas iam fazer as refeições, ele via as pessoas comendo, as pessoas felizes, aquelas comidas gostosas. Eu nunca fui, eu também tenho esse sonho. Talvez você já tenha ido. São refeições boas, né? É pensão completa, todas as refeições, as pessoas comendo, e ele olhava as pessoas comendo e não sentava à mesa para comer, porque ele não levou dinheiro nenhum. E então ele passava fome. Ele ficou 7 dias realizando seu sonho, invejando as pessoas que estavam tendo suas refeições maravilhosas. Ele comia quando todo mundo ia embora e, escondido, ele ia lá nos restos, no lixo. E ele comia. Até que no penúltimo dia da sua viagem, um funcionário viu ele fazendo isso e perguntou: por que você está fazendo isso? Ele disse: olha, esse era o sonho da minha vida, mas eu só consigo comprar passagem, eu vim sem dinheiro nenhum. E eu não tenho dinheiro para comprar nada de tudo que é oferecido aqui. Então o funcionário, admirado, falou para ele: mas veja bem, o valor que você pagou quando você pagou pelo bilhete da viagem inclui tudo isso, todas essas refeições, todas as diversões, todas as coisas que tem aqui, está no custo. Você pagou, você recebeu, estava incluído. E você não aproveitou nada. É isso, meus queridos, que a teologia ruim faz. A teologia ruim nos cega para a verdade, empobrece, achata, machuca, reduz a qualidade das nossas vidas, nos encaixota. A teologia ruim faz isso, como a experiência desse homem. Ela nos rouba as riquezas do Evangelho e da glória da graça de Deus. Nos cega para a graça do Senhor Jesus. E por isso que Jesus, antes de falar de quem é o Cristo, a pergunta que move o mundo, ele precisava alertar e desfazer o ensino ruim. E ainda no versículo 38, ele diz: guardai-vos, fica longe, cuidado, observa como eles são hipócritas, guardai-vos dos escribas. Meu querido, a teologia ruim é uma desgraça. Ninguém está jogando aí teologia ruim nos púlpitos por vontade. Geralmente são queridos homens de Deus bem intencionados, sem um preparo adequado.
usando o texto da palavra de Deus à reveria, a seu bel prazer e para defender às vezes ideias pessoais e infelizmente algumas vezes, não todas, mas algumas vezes para interesses inclusive seus. E isso fere, machuca, distorce a visão de quem Deus é, quem Cristo é, quem é a igreja, a nossa missão na terra, a beleza da graça do Senhor Jesus, cria asco em pessoas. Os escribas tinham esse ensino e essa visão errada. Para concluir essa mensagem, eu queria trazer algumas aplicações a respeito de como que isso pode se aplicar nas nossas vidas. Isso que você ouviu hoje aqui sobre o estrago que a pregação ruim, que a teologia ruim, que o ensino bíblico ruim pode fazer. Uma aplicação que eu quero deixar para você é o seguinte: não ouça qualquer pregador no Instagram ou no YouTube. Está cheio de live, cheio de pregador, cheio de ensino, cheio de coisas aí. Não ouça. Tenha cuidado. Se você não tiver segurança a respeito daquele pregador, pergunte ao seu pastor. Tem muita coisa sincera, mas errada. E tem muita coisa desonesta e muito errada. Cuidado com o que você assiste. E ainda mais se forem recortes de pregação, que às vezes ainda são manipulados. Cuidado aonde você tem ido beber e se alimentar. Segundo, bem importante, frequente uma igreja onde a pregação é o centro do culto. Não é à toa que o púlpito está no centro da igreja, porque é isso que os reformadores entendiam. Na igreja católica, o centro do culto é a mesa, é a comunhão. Os reformadores entenderam que a mesa é importante, a comunhão, a ceia é importante, mas a palavra vem antes disso, a palavra é mais importante, o púlpito está no centro. E a coisa mais importante no culto tem que ser a pregação. E por isso ela leva mais tempo. Uma igreja que se louva e canta e é maravilhoso. Muito mais do que se prega, cuidado. Então, frequente uma igreja onde a pregação é o centro do culto. Além disso, frequente uma igreja que a pregação é bíblica. Irmãos, porque alguém abre a Bíblia, lê uns versículos e começa a falar a respeito da Bíblia, não quer dizer que ela seja bíblica necessariamente. Pode ser que o que você está recebendo não é Bíblia, é só conhecimento de alguém, e que é limitado, ele não tem condições de dar mais daquilo que ele tem, mas a palavra de Deus não é limitada. E no final, aquilo não vai te sustentar, porque não é palavra de Deus. Uma pregação bíblica é aquela que de fato se detém no texto da palavra de Deus, não usa o texto como pretexto, é aquela que defende a ideia original. Por que Marcos escreveu esse texto de capítulo 12, versículo 30 a 40, por que ele escreveu? Ele escreveu para pessoas específicas, os seus leitores originais. O que ele queria comunicar para essas pessoas? Esse é o verdadeiro sentido do ensino da Bíblia. E se você não comunica isso, ela não é bíblica. Porque você não falou o que o texto se propõe a falar. Você está dando menos, como os escribas. Você está distorcendo. Então que seja bíblica, que seja cristocêntrica. Uma pregação que aponta para o nosso Senhor Jesus, para a sua obra na cruz, para a sua centralidade, para a sua importância. Queridos, é triste, mas às vezes você vai numa igreja ou ouve uma pregação na internet e no final dessa pregação você diga: uau! Que pregador maravilhoso! Que mente! Como que eu nunca vi esse significado nesse texto? Eu li tantas vezes e eu nunca vi. É porque bem provável esse sentido não está ali porque foi inventado. Está nas entrelinhas da cabeça do pregador. O significado está no texto. E ele precisa aparecer no texto. Ele tem que ser bem visível no texto e não subentendido. Que aí você tem que fazer mágica para descobrir. Precisa ser cristocêntrica. E preferencialmente que essa pregação seja expositiva. Uma pregação expositiva é uma pregação que fica fiel ao texto.
que responde ao contexto, o porquê que ela foi escrita, quais seus objetivos. E ela não viaja e não desaparece do texto. Ela explica o texto. E as pessoas dizem, nossa, entendi. Que bacana. Nossa, que Jesus maravilhoso. Então tem pregações que você sai dali e você acha o pregador maravilhoso. E tem outras pregações que são antropocêntricas da teologia ruim, que você sai se achando maravilhoso. Você ouve a pregação e você diz, nossa, eu sou o melhor de Cristo. Eu sou fera. Eu sou tudo de bom. Eu vou conquistar o mundo. Pink, o cérebro. Olha, bom pro ego. Você queria ouvir isso. Mas é teologia ruim. É antropocêntrica, não é cristocêntrica. Não aponta para o Salvador. E de preferência também frequente uma igreja onde os pregadores têm a boa formação teológica. Eles não precisam ir necessariamente para ficar 4 anos num centro de formação de teólogos. É muito legal, se você tem condições, tem vontade, que aí vá. Mas hoje em dia tem vários cursos que são oferecidos que você pode fazer à distância. Você pode ser uma pessoa simples e humilde, um pastor e alguém, mas e se dedicar, comprar bons livros, ser dedicado, porque você sabe que a boa teologia faz uma grande diferença. Então, boa formação teológica e principalmente que os pregadores tenham um bom testemunho pessoal e familiar. Uma terceira aplicação, caminhando para o fim aqui, procure crescer na boa teologia. Vou falar mais então do domingo que vem, mas procure crescer na boa teologia. Busque indicação de bons livros para você adquirir, bons livros para você ler. Busque saber com seus líderes, bons cursos, baseado tem coisas que eu falei, porque talvez o seu líder pode também ser adepto da má teologia, mesmo que ele não saiba, e mesmo que não é vontade dele, mas simplesmente ele está nesse fluxo. Busque bons cursos online, tem bastante. Busque bons pregadores para ouvir. Tem um monte aí na rede bons. Não vá atrás dos ruins, mas tem um monte de bons. Seja um estudante da Bíblia entusiasmado. A Bíblia é um nosso livro de cabeceira, é um livro apaixonante. Seja um estudo da Bíblia entusiasmado. Leia e releia ela muitas vezes na sua vida. Medite nela. Importune o seu pastor com as dúvidas que você teve lendo a Bíblia. Importune o seu líder caseiro de ministério a respeito das suas dúvidas durante a leitura. Faça isso. E quinto, critique a teologia ruim, a pregação fora de contexto, a distorção do sentido principal do texto, a falta do evangelho nas pregações e nas leituras. Critique. Jesus criticou a má teologia. Talvez você é daquele que diz, não quero julgar. Critique a má teologia, o ensino raso, o ensino ruim. Afinal, Jesus disse, guardai-vos dos escribas, da má teologia, do ensino ruim, da pregação pobre, antropocêntrica. Guardai-vos, faz mal, é indigesta, empobrece a vida, machuca pessoas. Espero que você tenha entendido. Então, queria que você orasse comigo agora. Amém? Esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Eu quero trazer ainda mais 2 pontos a respeito de quem é o Cristo. Não entrei ainda na pergunta derradeira e a explicação dela. Isso é a próxima mensagem, ok? Onde nós vamos falar aqui da boa teologia, tá bom? Mas eu queria que você orasse a respeito do que você ouviu aqui e que atitudes o Espírito Santo de Deus, que está aí com você, do seu lado, dentro do seu coração, está falando contigo, que você precisa tomar a respeito dessas aplicações que eu falei e outras aplicações que o Espírito Santo de Deus gerou em você ouvindo esse texto. Pense sobre isso e vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor os meus irmãos, meus queridos irmãos, os meus irmãos que eu amo, meus amigos, Deus, dos quais nós vamos passar essa vida aqui, se o Senhor permitir, se formos das suas ovelhas, seus eleitos, também a eternidade juntos. Deus, eu quero que verdadeiramente os meus irmãos tenham seus olhos abertos a respeito dessa verdade, a respeito do quanto que a teologia ruim é danada,
Não a respeito daquilo que está ouvindo agora, mas também a respeito de tudo que já assimilou na vida de teologia ruim e que distorce o caráter de Deus, quem Deus é, quem Cristo é, a nossa experiência da fé, a experiência com a igreja, tudo é distorcido por causa da teologia ruim, antropocêntrica. Mas infelizmente parece que é isso exatamente que as pessoas querem beber. Deus abre os nossos olhos para a teologia ruim. Abre os nossos olhos. Ajuda-nos a tomar decisões corretas e frequentar igrejas onde a teologia é boa, bíblica, acertada. Porque o tipo de cristãos que nós seremos a partir da teologia boa, Deus é que de fato vai fazer diferença nessa terra. Que de fato deixa saudade. Que de fato traduz a grandeza da glória do Evangelho de Cristo, do Reino de Deus, do cristianismo. A teologia ruim só gera revolta. Espero, Senhor, que meus irmãos não tenham se ofendido, mas que isso aqui possa tanto despertar quem pode achar que está inserido num ambiente de teologia ruim, a se inserir num ambiente de teologia boa, quanto aquele que talvez é o que promove a teologia ruim, que pode estar me ouvindo. Eu sei que não é maldade, é simplesmente o fluxo que for inserido, mas que possa ter assimilado e entendido e buscado rever conceitos e ideias e como as coisas são, se reciclar e ser um portador da centralidade da teologia e do ensino bom, conforme o Senhor Jesus nos ensina. Senhor, ajuda-nos e abençoa os meus irmãos, abençoe a fé e a prática daquilo que ouvimos hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Então, continuamos essa pregação. Domingo que vem, vamos falar aqui sobre a boa teologia. Tá bom? E agora ainda eu quero passar para o nosso momento bem importante também, de nós participarmos e realizarmos a ceia do Senhor. Então, você que está aí em casa, queria que você separasse agora, você já deve ter separado, que você pegue e deixe aí perto de você, talvez na sua mão, o pão, o vinho que nós queremos consagrar, ou o suco, né, para que você, nas medidas e nos cálices que você vai repartir com as pessoas que estão na sua casa, você que é um discípulo do Senhor, você que pertence à Igreja de Cristo, você que ama Jesus, tem andado com Ele, está em comunhão com a Igreja de Cristo, né, é bem-vindo a participar. Você que talvez esteja ouvindo essa pregação depois que ela já aconteceu e esse culto vai ouvir amanhã durante a semana, eu não aconselho você a participar da ceia ouvindo depois. Eu entendo que pelo menos, já que é online, você tem que tomar, se você está participando no ato que está acontecendo. Nós aqui, você na sua casa, como sacerdotes do Deus vivo, consagrando os elementos e participando com os seus. Amém, queridos? Eu queria que você, para isso, abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Diz assim o texto de Paulo a Coríntios, ensinando a respeito da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Meus queridos, o que estamos fazendo aqui é algo que fazemos em obediência ao Senhor Jesus, a instrução que Ele deu aos apóstolos e como a igreja tem feito através da história, que é o rito que vem desde o Velho Testamento, que é o rito da Páscoa e que se transformou o rito da ceia do Senhor para os cristãos. É a libertação dos nossos pecados, é a garantia do nosso acesso à eternidade por meio de Jesus, aquele que Ele realizou na sexta-feira. Nós vamos avançar aqui nos estudos e chegar lá, né, na sexta-feira da paixão. Conquistou por um alto preço, dando a sua vida, tomando o nosso lugar, sendo o nosso substituto, perdoando os nossos pecados, aplacando
a ira de Deus e a condenação que nos era devida recaiu sobre ele. Tudo foi sobre ele. Ele foi o para-raio. Para quê? Para que eu e você tivéssemos vida, não morte. Para que você pudéssemos viver a vida que Jesus abriu mão de viver e tivéssemos acesso ao Pai, as riquezas da glória da graça de Cristo. Amém? E é isso que nós celebramos na ceia do Senhor, participando por meio do pão e do vinho. Nos alimentamos de Cristo, nos alimentamos de uma maneira espiritual. E isso fortalece nossa vida, nossa fé, nosso espírito, nosso corpo. E é o que nós vamos fazer agora, participar da ceia. Mas antes ainda eu queria fazer mais uma oração com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez e que nós fizéssemos uma oração de confissão. A grande verdade é que a ceia do Senhor, se você fechar os seus olhos, imagine que você está entrando num grande cenáculo. Você está entrando numa grande sala enfeitada para um banquete muito importante. E quem está sentado nesse banquete não é nada mais do que a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, são os anfitriões. E eles estão nessa sala, nesse banquete. E você está entrando ali. E você não vai ver da janela, você não vai ver de longe. Você vai sentar na mesma mesa que o Pai, Filho e Espírito Santo estão. A grande verdade é que nós não somos dignos, nós somos sujos, imperfeitos, maus. E mesmo assim o Senhor nos convida a sentar na sua mesa. E por quê? Não é por causa dos nossos méritos, dos nossos feitos, das nossas boas ações. Porque todas elas são imperfeitas. Por mais bem intencionado e milhares de boas ações seriam insuficientes para pagar todos os nossos pecados. Nós temos acesso a essa mesa porque um homem perfeito, Jesus Cristo, morreu na cruz. E é por causa dele e dos méritos dele que nós sentamos nessa mesa, mesmo não sendo dignos. Mas Deus não vê mais os nossos pecados, porque todos eles foram perdoados, lavados, purificados por aquele sangue precioso que foi derramado na cruz. Participar da Santa Ceia, estar neste banquete, sentado junto com o Pai, Filho e Espírito Santo, sabendo que não é digno, mas a sua presença ali é graça. É maravilhosa graça que permite a sua presença nesse banquete. E eu queria te convidar a fazer uma oração de reconhecimento, de merecimento e de confissão de pecados. Pai querido, nos colocamos diante do Senhor, Deus, não se achando os melhores, não se achando que estamos abafando, que por causa da nossa espiritualidade, das boas ações, das horas de oração e de jejum, Deus, que o Senhor está nos devendo, não tinha como, o Senhor era obrigado a nos deixar entrar nessa festa, não tem jeito. Deus, nós somos maus, nós somos ruins, pecadores, a humanidade matou o Filho de Deus. Deus, a humanidade é ruim, nós fazemos parte da humanidade, perdoa os nossos pecados. Deus, mesmo diante de nossas iniquidades, o Senhor nos permite participar, porque sobre nós está o sangue de Jesus. Deus, a palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor nos perdoa. Deus, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado. Não merecemos, mas nos alegramos por estar nessa festa, sentado à sua mesa, sabendo que Jesus, de boa vontade, morreu por nós na cruz, por mais que tenha sido difícil. Te louvamos, amado Salvador. E com alegria, ao mesmo tempo que tem o pesar dos nossos pecados, tem a alegria da salvação e daquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu queria que você então pegasse aí o seu pão, pegasse o cálice. Eu queria que você, como sacerdote de Deus, se você está sozinho, se você está em mais de alguém, né, vai fazer o cabeça do lar, vai assumir o papel de sacerdote, mas todos nós somos sacerdotes do Senhor. Vamos consagrar os elementos e dividir e participarmos todos juntos desse momento solene, maravilhoso, espiritual, gostoso, que é participar da ceia do nosso Senhor. Senhor, está aqui o pão, está aqui, Deus, o vinho, o suco, igualmente está na casa que os meus irmãos estão. Deus, não é a minha oração agora que consagra, mas é a oração dos meus irmãos, porque eu sei que eles são sacerdotes, e a oração deles é que consagra esses elementos. Nesse momento, Deus, não são só elementos físicos, naturais, mas nesse momento esses elementos também carregam, Deus, a espiritualidade. Sobre eles também, Deus, está o corpo e o sangue, Deus, precioso do nosso Salvador. Deus, nós consagramos a Ti esses elementos, Deus, que nós vamos distribuir e tomar nesse momento, Deus, de Santa Ceia. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Então, querido, você que está em casa, queria que você partisse o pão. Assim como Cristo foi partido, parta esse pão, sabendo que esse pão é o Cristo que foi partido por causa dos nossos pecados. Distribua para as pessoas que estão com você, ou distribua e converse com você mesmo. Diga para você que está sozinho, esse é o corpo de Cristo, que foi moído na cruz por mim. Ele carregou os meus pecados. Fala isso para as pessoas que estão aí com você. Amém? Comamos todo, porque é o corpo do Senhor Jesus. Glória a Deus, pão bendito. Eu também queria que você, sabendo que esse cálice, esse suco, esse vinho já foi consagrado, que você igualmente distribuísse, derramasse nos copos e servisse os seus irmãos e familiares que estão com você para participarem juntos. Mas você que está sozinho, você não está sozinho, você está sentado à mesa da Trindade. Fale para você, olha, este é o sangue de Cristo, esse é o sangue da nova aliança, da bendita aliança eterna, da última e eterna aliança do nosso Senhor, que cobre os nossos pecados, que nos garante a salvação, que foi derramada por Jesus, suficiente, é o sangue de Jesus. Tomamos todos e participemos dessa renovação de aliança. Amém? Senhor Deus bendito, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vieste a nós, nos libertaste de todos os nossos pecados. Deus, tem nos feito mais humanos, mais parecidos contigo, tem nos ajudado na jornada, tem também, Deus, nos libertado do ensino da teologia ruim, fazendo, Deus, abrir janelas que estavam fechadas, conhecer o Senhor de uma maneira gloriosa. Deus, a glória da sua graça tem se revelado a nós, Deus, por causa que o Senhor Jesus tem aberto os nossos olhos. Bendizemos a Ti, Deus, por essa ceia, por sermos participantes da Sua igreja e do Seu corpo. Muito obrigado. Te louvamos e te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Queria convidar você a fazer mais uma oração, que é a oração que o Senhor Jesus ensinou a nós, nos pediu que fizéssemos, que é a oração do Pai Nosso. Queria que você orasse comigo. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa, Senhor, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Perdoa, Senhor, os nossos pecados ou dívidas ou ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos ofensores. Deus, e nos livra do mal. Deus, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Perdão pelos lápis. Amém? Nós queremos já caminhar aqui para o fim do nosso culto. Queria deixar com você alguns dos nossos avisos. Se você ainda está aí nos acompanhando, está presente, a gente sempre pede para você postar no Instagram ou no Facebook, nos comentários, quem está aí assistindo com você, quem está participando conosco desse culto, porque as redes nos dizem quantas visualizações. Uma visualização é só uma passada, é um curioso. A gente quer saber quantas pessoas estão no culto com a gente quer ter essa informação de quantos de fato nós estamos alcançando. Então, sem você dizer, oi, estou aqui, eu e mais não sei o que, a gente não tem essa informação. E para nós isso é importante, tá bom? Então, antes de sair, se você não fez, deixe o seu recado, diga aí a sua participação. Queridos, domingo que vem, então a gente tem insistido aqui que nós vamos perseverar enquanto que as coisas não melhorarem, nós vamos perseverar. E a saudade é grande, a gente sabe das dificuldades, mas vamos perseverar nos cultos online e ainda não temos cultos presenciais. Se você nos conheceu por causa das redes e dos cultos, nós queremos muito te conhecer. Nós queremos muito conhecer você. Se você quer conhecer essa igreja bíblica, essa igreja simples, hospitaleira, daqui a pouco nós vamos ter um culto presencial e com muita alegria nós gostaríamos que você viesse participar conosco desse culto. Mas por hora nós estamos aqui nesses cultos online, ok? Então domingo que vem novamente, bem provável,
Mesmo voltando com o culto presencial, a gente vai fazer transmissões depois disso. É um aprendizado, é uma coisa nova que a pandemia trouxe, né? Os pequenos grupos também acontecendo online, alguns trabalhos da igreja, tudo online, ok? Irmãos, é muito importante, está começando o mês e nós precisamos do seu apoio. Nós agradecemos, Senhor, demais pela sua generosidade, porque você ouviu o Espírito Santo falando no seu coração, você separou uma parte dos recursos que Deus te deu para você abençoar o reino de Deus, abençoar essa igreja que tem compromissos para honrar, tem, né, atividades e coisas para realizar, que precisa do dinheiro. Não somos uma igreja pedinte que fica forçando a barra, mas nós precisamos de recursos, e esses recursos estão com você. Deus já deu, e a nossa oração é que você ouça, né, para que Ele e oferte. Graças a Deus, nesse tempo de pandemia, os meses que se passaram, as ofertas foram suficientes para honrar os nossos compromissos. Mas a crise, as dificuldades avançam e a gente sabe que talvez alguns meses ainda difíceis teremos. Mas conto com a sua fidelidade. Eu sei que Deus tem cuidado dos seus, e se você pode reconhecer isso, que não é o valor que é importante, o seu ato, a sua generosidade. Oferte, dizime. Como que você pode fazer isso? Fazendo um depósito de uma oferta ou de um dízimo na conta bancária da Caixa Econômica. Se você tem conta na Caixa, você só faz uma transferência. Se você é de outro banco, você precisa de os dados que estão projetados ali, que é o nome da igreja e o CNPJ. Ok? Mas não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Contamos com a sua ajuda. Amém? É um investimento de fato que você faz no reino de Deus, para que nós possamos continuar existindo como igreja, edificando a fé dos santos e alcançando os perdidos. Nos ajude a continuar nesse sonho e nessa missão. Você é importante, tá bom? O último aviso é que o encontro do ME, Movimento Encontrão, dos obreiros e lideranças, que aconteceria no segundo semestre, que seria um grande evento diferente esse ano, em função da pandemia, não vai acontecer de maneira presencial, então vai ser online. Vai acontecer no dia 29 e 30 de agosto. E as inscrições estão abertas. O primeiro lote é apenas R$15, se você quiser participar. Ok? Dá para uma pessoa na casa comprar e todos os mais verem? Dá. Não sei se seria ético, você não está ajudando, né? Então, ajude esse ministério. Né? Se mais pessoas vão ver, já que é tão baratinho, pensa em quantos pelo menos ali vão ver. Se na hora mais pessoas verem, aí amém. Mas se você pode, você sabe que é certo, que 1 ou 2 é certo, 3 na casa vão assistir, pague correspondente assim, tá bom? É o temor do Senhor, só Ele está vendo, né? Então o primeiro lote é R$15, depois vai subir, vai chegar para quase R$50 para você participar desse evento online. Vai ter vários cristãos renomados, de teologia boa e de louvor bom, pregando e participando desse evento. Então, se você quiser garantir o seu ingresso, entra lá no site do ME, Movimento Encontrão, e garanta a sua inscrição a apenas R$15, tá bom? Amém, queridos? Então eu queria fazer mais uma oração para nós terminarmos esse culto e dar a bênção de Deus apostólica sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais essa jornada e esse tempo de culto que tivemos aqui. Eu sei que o Senhor falou ao coração dos meus irmãos, que eles não venham endurecer, Deus, diante da voz do Espírito, mas que possam praticar aquilo que ouviram. Que o Senhor dê uma semana abençoada para os meus irmãos, Deus. Bênçãos na família, bênçãos nos relacionamentos, bênçãos, Deus, na saúde, curando e também livrando do mal. Bênçãos, Deus, no trabalho, trazendo prosperidade, cuidado, mesmo diante da crise da economia e da recessão que se agrava, que o Senhor nos livre e nos ajude a prosperar mesmo diante da dificuldade, que a prosperidade que o Senhor vai nos dar, nós possamos ter a sabedoria e o coração também generoso de abençoar outros. Deus, em nome de Jesus, abençoe os irmãos, a sua semana, as suas vidas, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Deus, essa igreja, fé e vida, abençoe o seu chamado e o propósito, também as demais igrejas e comunidades da nossa cidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, põe a mão no seu coração. Quero declarar uma bênção de Deus sobre você e sua casa. Que o Deus da paz, que ressuscitou Jesus Cristo, te aperfeiçoe em todo bem, e para que você faça a vontade dele a todo tempo, e opere em nós o que lhe é agradável,
mediante Jesus Cristo. E que para isso seja, né, a glória do Senhor para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, uma ótima semana, fica na paz. Um grande abraço. Até domingo que vem.